Defensoria Entrevista. Bom, senhoras e senhores, estamos começando então o nosso Defensoria Entrevista, programa que é veiculado aqui nas redes sociais da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo o defensor público dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor e Tutelas Coletivas, Dr. Rafael Pedro Maganhim. Doutor, bem-vindo. Olá, obrigado aqui por estar conversando sobre o acordo que firmamos agora há pouco com a Vector. Estou aqui à disposição. Para quem está chegando agora, daqui a pouco, ouviu lá no passado, a gente teve um triste episódio aqui em Porto Alegre, no mês de novembro de 2020, que foi a morte do João Alberto, que era um homem negro, né, nas dependências de uma rede do Carrefour, aqui na zona norte da capital. Ele foi espancado por seguranças, né, sufocado, não resistiu, acabou morrendo. E houve uma comoção, obviamente, geral, não só no estado, no país, no mundo, foi notícia em vários países. E a Defensoria Pública, desde novembro, vinha atuando nesse caso. Inicialmente, ajuizou uma ação coletiva, né, contra o Carrefour, enfim. Fez já um acordo, né, um termo de ajustamento de conduta com o Carrefour e, há poucos dias, então, firmou esse TAC, que é chamado, né, no mundo jurídico, né, o termo de ajustamento de conduta com a empresa Vector, que era quem é a responsável pela segurança do local onde ocorreu o crime, né, e também era quem havia contratado os seguranças que estavam envolvidos na ocorrência. Então, o que basicamente foi firmado nesse acordo com a empresa Vector? Muito bem, nós ajuizamos a ação, então logo aconteceu o fato contra a Vector também, que é a empresa responsável, como você disse, pela segurança patrimonial do Grupo Carrefour. E nestes meses, então, de andamento da ação, nós já havíamos iniciado uma aproximação com a empresa para fins de firmarmos esse termo de ajustamento de conduta. É importante a gente dizer que essa aproximação se deu na tentativa de nós conseguirmos criar um plano antirracista, ou seja, na ideia de se formular um compromisso por parte da empresa de combate ao racismo estrutural no Brasil. E este combate ao racismo estrutural, ele só passa através de investimento na educação, na alimentação e na educação das empresas e das pessoas, de que combater o racismo é um compromisso que toda a sociedade brasileira deve assumir, e de que o desrespeito a estas medidas de proteção ao racismo, ao combate ao racismo, acabam trazendo, então, repercussões negativas. Bom, eu estava lendo, doutor, esse termo de ajustamento de conduta, o valor dele é R$1.700.000, né? Gostaria que o senhor falasse o prazo, qual é o prazo para a empresa aplicar tudo que está previsto nas cláusulas. E você falava em alimentação, né? São cestas básicas. Eu vi que há também a criação de uma ouvidoria, bolsas de estudo não só para estudantes que estão em faculdades, mas também até para crianças que estão em creches, né? Um geral, assim, você não vai falar de todas as cláusulas, mas basicamente assim do que está escrito lá. Certo, então a gente está partindo de dois pressupostos para esse acordo, né? O primeiro deles é a mudança estrutural na empresa. A empresa assumiu um compromisso de dar um treinamento aos seus funcionários e trabalhadores de que deve ser combatido o racismo estrutural. Além disso, ela se comprometeu a criar essa ouvidoria independente para receber relatos e denúncias de casos de discriminação. E, além disso, se comprometeu a participar de campanhas nas feiras anuais voltadas ao segmento de segurança patrimonial, de que, né, voltar ao quê? A ensinar, a educar as demais empresas de que este combate ao racismo deve ser implementado no Brasil. Esse seria o primeiro eixo. O segundo eixo é aquele relacionado ao investimento, que você mencionou, R$1.792.000, que é destinado à implementação de bolsas de permanência em graduação, à população negra que está inscrita no ProUni, né, oferecendo condições delas se manterem nos estudos, porque nós percebemos que o difícil não é só ingressar na universidade, mas sim permanecer estudando. Porque tu tem gastos com alimentação, tu tem gastos com aluguel, com investimento em livros, em recursos, e que essas dificuldades acabam retirando, muitas vezes, a população negra mais carente do ensino.
Então, este é um dos elementos aqui que nós nos preocupamos, além de bolsas de creches para as mães negras que possuem crianças e que precisam trabalhar, possam deixar essas crianças, então, ali alocadas, e também cestas básicas para garantir a alimentação a essas famílias. Você perguntou sobre o prazo de duração total do acordo é de 6 anos. 6 anos. E tem um outro item que me chama a atenção também, que a empresa ela se compromete na contratação de funcionários negros, né, para atuarem, né? Isso também está previsto em uma das cláusulas. Ótimo, muito bem observado. Há um compromisso da empresa em implementar gradativamente, né? Gradativamente esse número. 10%, depois 15% e ao final 20%. Certo. A gente fala hoje aqui em TAC, doutor, aí, claro que nosso público é público jurídico, mas também tem muitas pessoas que são assistidos, enfim, que não têm esse conhecimento. O TAC, ele funciona como assim? A empresa se compromete e como é feito o acompanhamento ao longo desses próximos 6 anos? Certo. Este acompanhamento ele é feito por um comitê que foi estabelecido no próprio acordo. Este comitê vai ser formado por 3 pessoas que possuem uma identidade com as causas negras, né, das pessoas negras. Elas farão o acompanhamento de todas as cláusulas do acordo, dando relatórios, comparecendo pessoalmente nas feiras essas que nós falamos, para poder verificar se realmente está havendo cumprimento a contento dessas cláusulas. Além disso, a própria Defensoria Pública, a Educafro e o Centro Santo Dias farão o acompanhamento também e terão legitimidade para, no caso de descumprimento, adotar as medidas que o próprio acordo, que o próprio TAC nos estabelece. Além do núcleo de tutelas coletivas, direito do consumidor, quem mais da Defensoria está assinando esse termo para fazer o acompanhamento? Certo, na Defensoria Pública também a doutora Aline Palermo Guimarães, pelo Núcleo de Defesa de Direitos Humanos, e o doutor Andrei Regis de Mello, também pelo Núcleo de Defesa Criminal, que são os colegas aqui da Defensoria Pública que desde o início, do ocorrido fato, em novembro de 2020, estão acompanhando ao nosso lado. Bom, e sobre o termo de ajustamento de condutas firmado com o Carrefour, como está o processo agora? A Defensoria está acompanhando também, porque a Defensoria, é bom ressaltar aqui, né, que ela foi o primeiro órgão aqui do Rio Grande do Sul a agir de forma forte, né, primeiro com o ajuizamento da ação e depois o acompanhamento permanente. E foi feito o TAC com o Carrefour e também tinham muitas cláusulas, né, que a gente noticiou. Como está sendo esse acompanhamento? A Defensoria Pública, além do ajuizamento da ação, lá no início, nós participamos também com a ouvidoria, negociações individuais com os familiares, né, participamos de praticamente todas as negociações individuais, ouvimos os movimentos negros também, isso é bem importante a gente ressaltar aqui, através da nossa ouvidoria. E agora, uma vez assinado o termo de ajustamento com o Carrefour, nós estamos acompanhando agora o seu cumprimento, com as pessoas também que vão participar da seleção, né, de quem será beneficiado com as medidas, de quem vai receber o valor das bolsas. Então nós estamos nessa fase ainda de seleção dessas pessoas, para depois podermos, enfim, colocar em prática os investimentos que ali ele estabelece. Doutor, teve uma ação muito importante aqui no Rio Grande do Sul, lá em Carazinho, né, que o senhor depois acompanhou, uma rede de supermercado que firmou um contrato, né, um convênio, na verdade, e uma porcentagem dos seus funcionários fossem de grupos vulneráveis. E essa porcentagem foi atingida rapidamente. Enfim. A gente falando sobre isso, né, um dono de uma rede que se deu conta, opa, tem minha parcela assim, de responsabilidade, né, porque a gente está falando de um racismo estrutural, uma coisa que se estende há muito tempo. Aí a gente tem um episódio gravíssimo no Carrefour aqui em Porto Alegre com a morte de um homem. Ocorreu, né, no dia anterior ao Dia da Consciência Negra. O que a gente pode tirar do que aconteceu e até para servir de alerta para muitos proprietários de estabelecimentos que lidam com o público, para evitar que situações assim aconteçam? Sim, é muito bom a gente poder falar sobre isso, porque a gente pode perceber como que o racismo estrutural ele está enraizado ainda em nossa sociedade em geral, né? Não pelo fato em si, eu digo isso, mas por tudo que se constrói e tudo que se pode observar no entorno deste fato. O comportamento da sociedade
a partir do que foi que aconteceu, a partir das medidas adotadas pela Defensoria, a partir do termo de ajustamento de conduta que foi firmado. E nós podemos perceber que ainda assim é necessário se combater. Razão pela qual eu entendo que estes planos antirracistas que foram criados, eles têm uma dimensão e uma importância, Daroit, muito grandes no Brasil para este enfrentamento. E por outro lado, eu também posso perceber que as instituições e os estabelecimentos privados que se engajam nessa causa de combate ao racismo estrutural, eles também conseguem se fortalecer, porque eles promovem uma inclusão de um segmento de algumas pessoas que não recebem este reconhecimento, muitas vezes pelo Estado, muitas vezes pela sociedade, muitas vezes pelas empresas e muitas vezes pelas instituições também, por que não? Então eu vejo assim essa oportunidade como um grande mecanismo para se combater este mal que, como você bem disse, não é de hoje, não é de 10 anos atrás, isso é histórico já no Brasil e no mundo. Muito bem, esse foi o defensor público, dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor e Tutelas Coletivas, Dr. Rafael Pedro Maganin. Doutor, muito obrigado pela entrevista, um bom trabalho e parabéns aí por estar atuando. Eu acompanho direto aí desde assim do episódio. As pessoas me perguntam, mas a Defensoria Pública faz uma ação civil pública, mas tem pessoas lá que não se enquadram no perfil de ser atendido pela Defensoria Pública. Mas uma ação civil pública, primeiro ela pega todo mundo, aí depois lá atrás vai se tirar fora quem tem condições de pagar um advogado, né, particular. Basicamente é isso, né? Basicamente. Uma visão leiga, né? Não, mas é exatamente isso mesmo. Até mesmo nem tão leiga assim, é uma visão técnica já, porque justamente a ação civil pública ela consegue abranger todo mundo e depois lá na frente, num desdobramento, se especifica aquelas pessoas que se enquadram nos nossos critérios de atendimento para fins de cumprimento das decisões, dos acordos. Mas é importante a gente destacar que agora, neste momento pós-pandemia, a gente já pode começar a dizer isso. E os efeitos que a gente está sentindo na população, a gente percebe que, infelizmente, o número de pessoas que se enquadram nos nossos critérios de atendimento vem aumentando cada vez mais. Para conhecer um pouco mais sobre o núcleo, né, que o Dr. Rafael hoje é dirigente, acesse lá www.defensoria.rs.def.br, tem mais detalhes. Você pode entrar em contato com os canais aí da Defensoria Pública, nas redes sociais também. Esse foi o nosso Defensoria Entrevista. Em breve voltaremos com mais alguma entrevista aí falando sobre o trabalho da Defensoria Pública aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Até mais!